Bom dia, sexto ano. Bom, conforme eu prometi, eu tô enviando para vocês o trabalho de matemática. Pessoal, sobre esse trabalho ainda vai ser para o terceiro bimestre. Por conta da minha licença, eu acabei atrasando para fechar a nota de vocês. Então, vocês estão ainda com a nota do terceiro bimestre em aberto, tá? Então, é o seguinte, pessoal, esse vídeo é para orientá-los, é como se fosse um tutorial para ajudá-los no trabalhinho, para que vocês arrasem, para que vocês tirem nota máxima, combinado? Então, tô mandando para vocês também o trabalho, vou explicar para vocês data de entrega, vou explicar para vocês tudo, tá? Eu quero começar falando o seguinte, o valor que está aqui, pessoal, não vai ser esse. Eu tinha pensado a princípio em avaliar esse trabalho em 3 pontos, tanto que eu fiz o trabalho, coloquei em 3 pontos, só que eu fui somar as notas das minhas distribuições de ponto, e eu acabei resolvendo que esse trabalho ele vai ter o valor de 5 pontos, tá bom? E que dia vocês vão me entregar? Olha, hoje é quinta-feira, né? Hoje é dia... Ai, Jesus, esqueci de olhar que dia é hoje. Peraí. Deixa eu pegar aqui meu caderno pra eu ver que dia é hoje. Bom, hoje é dia... Eu gravo uns dias antes, pessoal. Hoje é dia 29. Vocês vão me entregar esse trabalho... Oh, meu Deus, segunda é feriado, eu ia dar prova pra vocês segunda, lascou-se, meu Deus. Hoje é quinta, vocês vão me entregar esse trabalho, então, amanhã. Vocês vão me entregar esse trabalho amanhã, dia 29. Então, dia 29/10. Só que vocês podem me entregar esse trabalho até de tardezinha. Então, eu vou estipular aqui até as 18 horas. Então, todo mundo amanhã, até as 18 horas, me enviando esse trabalho, tá bom? Então, ó, data de entrega, dia 29/10, até as 18 horas, valor do trabalho, 5 pontos. Então, vamos lá para as orientações. Então, eu vou ler questão por questão e vou explicar para vocês a resolução dela. Então, a primeira questão tá escrita assim. Considerando a figura pinte. Então, a figura, pessoal, é essa malha quadriculada. Vocês vão ter que fazer o quê? A primeira coisa que vocês vão fazer é contar quantos quadradinhos tem pra gente poder fazer a conta. Faz de conta, sexto ano, faz de conta, tá? Que aqui tem 200 quadrados, eu contei, e aqui tem 200 quadrados. Como que vocês vão fazer as contas? Então, ele pede aqui na letra A, considerando a figura, pinte 1/5 da quantidade de quadradinhos verde. Então, vocês vão ter que fazer 1/5 do total de quadradinhos. Eu tô brincando que o total são 200, não são 200. Estou usando o número 200 para explicar como que vocês vão fazer essa questão. Então, aqui, pessoal, então, suponhamos que seja 200. Então, vocês vão ter que calcular 1/5 de 200. 1/5 do total de quadradinhos. Como que vocês vão fazer para calcular esse total, pessoal? Vocês vão fazer da seguinte forma. O total, vocês vão dividir pelo denominador, então, embaixo a gente divide, e o resultado a gente multiplica pelo numerador. Como que a gente faz isso? 200 dividido por 5, o resultado multiplica por 1. Então, vamos lá. 200 dividido por 5. Então, olha aqui, o 5 cabe 4 vezes dentro do 20. 4 vezes 5, 20. 20 para 20, 0. Abaixei o 0. Quando eu termino baixando, eu coloco ele aqui no quociente. Então, primeiro eu divido e o resultado da divisão eu multiplico pelo numerador. Então, 40 vezes 1,
40. Então, quer dizer que eu vou ter... Gente, não são 40. Olha aqui, eu tô contando como 200. Aqui não tem 200, viu? Eu imaginei que eram 200. Então, se fossem 200, eu ia colorir de verde 40 quadradinhos. Vou fazer outro para vocês. Por exemplo, olha aqui. Aí, vocês vão pintar esse aí, o próximo, letra B. 3/10 da quantidade de quadradinhos vermelhos. Então, 3/10 do total. O total é sempre 200. Então, 3/10 de 200. Lembra que 200 é o número que eu estou imaginando. Vocês têm que contar aqui, vocês vão usar o total que tá aqui. Tá, pessoal? Combinado? Eu tô usando 200 porque se eu contar para vocês aqui, eu dou resposta. Aí vocês não fazem o trabalho. Esse 200 é um número que eu chutei. Vocês vão ter que contar aqui quantos quadradinhos tem. Então, vocês vão fazer 3/10 de sempre do total aqui. Tanto para a letra A, quanto para a letra B, letra C, letra D. Sempre vai ser esse raciocínio, só que o total é sempre o total que tiver aqui. Quando vocês contarem, se vocês contarem, faz de conta que vocês contaram aqui tem 80. Então, para a letra A, o total é 80, para a letra B, o total é 80, para a letra C, o total é 80, para a letra D, o total é 80. Então, o total não vai mudar, vai ser sempre o total que tá aqui. Só que eu não vou contar, porque senão aí é ajudar demais. Então, ó, recapitulando, como que vocês vão fazer para descobrir? Pega o total, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima, igual eu fiz ali no anterior. Então, ó, total 200. Lembrando que 200 é um número que eu chutei. Não é 200 o que vocês vão fazer. É porque eu chutei um número, porque se eu fizer com o número que tá ali, eu tô dando resposta. Então, primeiro vocês dividem pelo de baixo, cuidado para não confundir. Divide o total pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 20? 2 vezes. 2 vezes 10, 20. 20 para 20, 0. Como eu termino baixando, eu coloco um 0 aqui. Depois que eu divido, eu pego o resultado, multiplico pelo numerador. Lá na letra A era 1, então por isso que o número não mudou. Aqui é 3, então 20, que é o resultado, vezes 3, 60. Então, aí vocês coloririam 60 quadradinhos de vermelho. Combinado? Então, recapitulando, contem quantos quadradinhos tem. Esse vai ser o total de vocês. E aí, vocês vão calcular 1/5 desse total, depois 3/10 desse total, 1/4 desse total e 6/50 desse total. Lembrando que pega o total, divide pelo denominador, vai dar um número. O resultado vocês multiplicam pelo numerador. Aí vocês acharam a parte da fração que ele pede. Sobrarão alguns quadradinhos sem colorir. Aí vocês contem, escrevam aqui quantos sobraram. Todas as contas aqui vão dar exatas, viu, pessoal? Não falta, dá certinho. Faz com atenção aí, faz as divisões com calma, para que dê tudo certo, tá bom? Então, essa é a questão número 1, e já é treino para a prova, porque vocês também farão uma prova dessa matéria. A questão número 2, mamãozinho com açúcar, vocês vão escrever como se lê. Então, vocês olhem lá na apostila, quem não se lembra como que faz a leitura, que lá na apostila tem a explicação da leitura. Então, por exemplo, vocês vão escrever como que se lê. Então, se fosse essa fração, vocês escreveriam 3 décimos. Lembra que denominador, quando é 10, é décimo. Então, 3 décimos. Então, é só fazer isso na número 2, escrever como se lê a fração, ó. 1/5, tá? Só que vocês escreverão essas frações aqui.
eu não vou considerar quem escrever errado a palavra. Eu vou avaliar a língua portuguesa. Então, partindo para a próxima questão, questão número 3, vai pedir para que vocês simplifiquem as frações, tornando-as irredutíveis. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, quando vocês têm essa fração aqui, 24/16. Toda vez que falar em tornar irredutível, vocês têm que dividir. Então, vocês têm que pensar que número dá para dividir pelo número de cima e pelo número de baixo. Então, pode ser qualquer número, mas qual que é a regra? Tem que dar para dividir por cima e por baixo. Como eu tô vendo que esses dois aqui são pares, então eu divido por 2. Então, eu vou fazer de cabeça, tá? Eu vou fazer assim, 24 dividido por 2, 12. 16 dividido por 2, 8. Olha, essas duas frações são equivalentes. Só que essa daqui ainda não tá irredutível. Quando que eu sei que ela está irredutível? Quando não dá mais para simplificá-la. Se vocês observarem, são pares ainda os números de cima e o número de baixo. Então, ainda dá para eu simplificar mais uma vez, ainda dá para eu dividir por 2. Então, eu vou lá de novo, vou torná-la irredutível. 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4. Vocês vão ter que simplificar até tornar irredutível. A minha ainda não está irredutível. Ainda dá para dividir por 2, tanto o de cima quanto o de baixo. Então, eu vou de novo, ó. 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. Agora, olha aqui o que a gente chegou. Chegou no 3 meios. Essa fração lê 3 meios. Pessoal, não tem nenhum número que dê para eu dividir por 3 e por 2. Porque olha aqui, o 3 é ímpar, o 2 é par. Não dá mais para dividir por 2. Lembra que tem que dar para dividir por cima e por baixo. Não dá para eu dividir por 3, porque aqui 2 não dá, 2 dividido por 3 não dá exato. Não dá para dividir por 4, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 6. Quando isso acontece, a gente chegou na fração irredutível. Outro exemplo, eu vou colocar um número ímpar e um número par. Então, por exemplo, 45, 40 avos. Então, eu vou simplificar essa daqui para mostrar para vocês. Esse caso aqui, se vocês observarem, não dá para eu dividir por 2, porque o 45, quando eu divido por 2, sobra resto. Então, 45 não é divisível por 2. Então, não dá para fazer por 2 igual eu fiz a de cima. Então, eu vou tentar por 3, vou tentar por 4, vou tentar por 5, vou tentar por 6, até eu descobrir qual número que dá. Por 3 não dá. 45 daria para dividir por 3, mas 40 não dá. Por 4 também não vai dar, porque 45 não dá para dividir por 4, a divisão não dá exata. Por 5 dá. Tanto 45 quanto 40 tem na tabuada de 5, então quer dizer que é divisível. Então, eu vou dividir aqui os dois por 5. 45 dividido por 5 dá 9. 40 dividido por 5 dá 8. Pessoal, aqui eu cheguei numa fração irredutível, porque não vai ter mais nenhum número que vai dar para eu dividir por 9 e por 8. Quando isso acontece, nós temos o que chamamos de fração irredutível. Então, é isso que vocês farão na questão 3. Na questão número 4, ele fala assim, ó, José Henrique comeu 7/12 de uma pizza e Gabriel comeu 14/24 da mesma pizza. Quem comeu mais, explique. Vocês podem explicar fazendo desenho e depois colocando uma explicação. Ou vocês podem explicar fazendo comparação de frações. Então, por exemplo, faz de conta que o José Henrique comeu 2/3 e o Gabriel comeu 3/5. Deixa eu ver, 3/5. E eu quero saber qual dos dois comeu mais.
Então, ó, faz de conta que esse é o José Henrique, faz de conta que esse é o Gabriel. Eu olhando assim, eu não sei. Então, o que eu tenho que fazer? Aquele processo que eu já fiz milhares de vezes. Eu já fiz aí umas 5 aulas, só isso daqui. Que é aquele de transformar em frações equivalentes para poder comparar. E a fração equivalente, o denominador tem que ser igual. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer comparar duas frações é transformar em frações equivalentes com o mesmo denominador. Para a gente fazer isso, primeiro a gente multiplica sempre os denominadores. 3 vezes 5, 15. Então, quer dizer que o meu novo denominador tem que ser 15. Então, já boto 15 aqui para eu não esquecer. Aí, pessoal, eu vou no processo de transformar em equivalente. Aqui era o número 3, mas ele tem que virar 15. Então, eu sempre penso 3 vezes quanto dá 15? 3 vezes 5. Então, lembra da regra, tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Se embaixo eu multipliquei por 5, em cima eu sou obrigada a multiplicar por 5. Então, quem que eu vou colocar aqui? O resultado do 2 vezes 5, que é o 10. Opa, o 2/3 é equivalente a 10/15. São duas frações iguais. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou achar uma equivalente a 3/5. Então, o denominador era 5, mas virou 15. Então, eu tenho que pensar 5 vezes quanto dá 15. É sempre o contrário, ó. 3 vezes 5, 5 vezes 3. Então, se aqui nessa fração eu multipliquei por 3 para dar 15, se eu fiz isso embaixo, eu sou obrigada a fazer isso em cima. Então, eu venho aqui. 3 vezes 3, 9. Então, vocês vão imaginar agora. Pronto, tá fácil de eu entender o problema. Vocês vão imaginar o seguinte, que essa pizza tinha 15 pedaços. O José Henrique comeu 10. Já o Gabriel, a dele também tinha 15 pedaços, só que ele comeu 9. Então, quem comeu mais? Quem comeu 10 pedaços. E essa fração é equivalente a essa. E essa é equivalente a essa. Então, essa daqui é do José Henrique. Aí, vocês responderiam, José Henrique comeu mais. Vocês vão ter que fazer esse processo para a fração equivalente chegar aqui na comparação das duas. Ou seja, 10/15 é maior que 9/15. E assim, 2/3 é maior que 3/5. Tudo isso daqui já foi visto em sala de aula. A próxima questão fala o seguinte, que a Yasmin ganhou R$130 de sua avó e gastou 2/5 desse valor na compra de um livro. Quantos reais ela gastou para comprá-lo? Pessoal, aqui vocês podem fazer igual vocês fizeram na número 1. Vocês podem fazer 2/5 de 130. Aquele processo, primeiro divide e o resultado da divisão vocês multiplicam por 2, que dá certo. Agora, quem não quiser fazer assim, faz o desenho da fração, são 2/5. Então, quer dizer, ó, numa fração, o denominador representa o total, então quer dizer que eu vou ter que dividir em 5 partes, e dessas 5 partes é como se ela tivesse gastado 2 partes. Gente, ela ganhou R$130. Então, vamos fazer o quê? 130 dividido por 5 para descobrir quanto que vale cada quadradinho. E depois ela gastou 2. Raciocinem aí. Acaba que é a mesma coisa que fazer isso daqui. Só que assim vocês entendem melhor o problema. Esses R$130 é para esses 5 quadradinhos. Se você descobrir cada quadradinho, lembra que aqui cada quadradinho tem o mesmo valor. Fração é divisão em partes iguais. Então, para vocês descobrirem cada quadradinho, é só fazer 130 dividido por 5. Como Yasmin gastou 2 quadradinhos, depois é só multiplicar por 2. Tá bom? Pode fazer assim ou pode fazer igual ao número 1. Pode fazer desenhando ou pode fazer com o cálculo matemático. Depois, a número 6,
Ah, trabalhamos também muito isso na revisão, ó. Escreva uma fração equivalente a 9/15, cujo denominador seja 90. Então, o denominador é o de baixo. É aquele processo que vocês vão ter que fazer. 15 vezes quanto dá 90. Aí, depois, o número que vocês multiplicam embaixo, vocês multiplicam em cima para achar outro número aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. É um exemplo, não tá aqui não. Escreva uma fração equivalente a 3/7, cujo denominador seja 49, por exemplo. Eu poderia falar denominador ou numerador. Na letra B, fala numerador. Aí, quando falar numerador, vocês colocam em cima e descobrem o de baixo. Então, ó, encontre uma fração equivalente a 3/7, cujo denominador seja 49. Então, vocês vão pensar o quê? 7 vezes quanto dá 49? 7 vezes 7. Então, para eu descobrir o de cima, tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. É só multiplicar o de cima também por 7. 3 vezes 7, 21. Então, é isso que vocês vão fazer aqui para mim, tá bom? Depois, a questão número 7, ela fala o seguinte, ó. Que o Pedro usou 4 inteiros e meio litro, ó. 4 inteiros e meio litro de leite numa receita de bolo. Número misto, que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Ele quer saber, ó, escreva a fração que indica a quantidade de leite que Pedro usou. Ele deu a fração mista e ele quer que vocês achem a fração imprópria. Eu vou inventar um número aqui qualquer, ó. 2 inteiros e 2/3. Ó, também é uma fração mista. Como que vocês vão fazer para descobrir a do Pedro? Vocês vão... Eu sei que o João Lucas Vanzella já vai lembrar daquele macete que ele me perguntou na aula. Pode, João Lucas Vanzella? Pode sim. Pessoal, como que vocês vão fazer isso daqui? Eu não vou ensinar um macete não, porque o macete depois vocês vão esquecer. Eu vou ensinar o método que eu gosto, que é por desenho. Vocês vão olhar sempre o denominador. O denominador é 3. Então, toda fração que você desenhar, ela vai ter que ser dividida em 3. A de vocês aqui, ó, é 1/2. Então, vocês vão ter que dividir em 2 partes. A minha aqui eu tô dividindo em 3, porque aqui no meu exemplo tá dividido em 3. Então, quantas frações eu vou fazer? As 2 inteiras, mais essa daqui fracionária. Então, eu vou fazer 3 desenhos. Lá na prova de vocês, quantas vocês vão ter que fazer? As 4 inteiras, mais 1/2. Então, ó, as 2 inteiras, se é inteira, ele comeu tudo. Então, eu vou colorir tudo, ó. Ele comeu tudo, comeu 1 inteiro, 2 inteiros. E além desses 2 inteiros, ele comeu 2/3 de outra. Então, aqui eu vou colorir 2. Como que vocês agora vão transformar isso em fração imprópria? Denominador sempre 3, por quê? Vai representar em quantas partes foi dividido cada. Lá na resposta de vocês vai ter que estar 2. Porque aqui na de vocês vai estar dividido por 2. E agora vocês contem quantas foram coloridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou mostrar para vocês o macete que o João Lucas falou. Você pega o número inteiro, multiplica pelo denominador. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. E repete o denominador. Mas é só fazer desse jeito que eu ensinei que vocês conseguem. Pessoal, tudo isso daqui foi ensinado em aula. Eu só tô fazendo esse vídeo porque eu sei que foi uma faltação de aula para que todo mundo tenha a mesma oportunidade. Então, próximo, vocês vão colocar os números em ordem crescente e depois a outra em ordem decrescente. Crescente do menor número para o maior. Decrescente, ao contrário, do maior para o menor.
Então, como que vocês vão fazer para colocar esses números em ordem crescente? Se vocês olharem aqui antes da vírgula, todos valem 23. 23, 23, 23, 23, 23. Então, como que vocês vão fazer? Para vocês descobrirem, vamos começar descobrindo aqui o maior. Para você descobrir o maior, você vai olhar quem que é o primeiro número depois da vírgula. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 9, aqui é 1, aqui é 9. Opa! 9 é o maior número. Então, essas duas aqui são as maiores. Como que eu vou saber qual que é maior? Se é 23,9 ou 23,91. Vocês vão lembrar de uma aula que eu falei lá antes de eu entrar de licença, que eu falei que quando a gente tem um número decimal, a gente pode colocar 0 depois da vírgula, que não modifica o número. Ou seja, 23,9 é a mesma coisa que 23,90. Aí eu pergunto para vocês, quem é maior, 90 ou 91? 91 é maior. Então, para você comparar esses números aqui, vocês vão reparar, por exemplo, ó. Vocês vão reparar que antes da vírgula, todos têm o mesmo valor. Então, para vocês compararem, vocês vão ter que olhar depois da vírgula. Então, olha aqui, por exemplo. Então, você pode colocar 0 para ficar mais fácil quando precisar, ó. Aqui é como se a gente tivesse 90, 92 e 9. Então, em ordem crescente, 9 primeiro, que é o menor, depois o 90, depois o 92. Então, é assim que vocês vão comparar, tá? Então, vamos pro próximo, ó. O 8 e o 9 é a mesma questão, só que um em ordem crescente e outro em ordem decrescente, tá, ó? Então, pessoal, lembrando, ó, se começa com 0, 0 é o menor. Aqui é 0,15, aqui é como se fosse 15, só que, ó, 0,15, eu posso colocar o 0, virou 150. Então, aqui é como se fosse 150 e aqui que é como se fosse 15, tá? Coloquem os zeros para ficar mais fácil de vocês compararem. Onde que eu posso colocar o 0? Sempre número que tem vírgula, no final do número, vocês podem colocar 0. Não pode colocar no meio do número, não. Tá vendo? É sempre no final. Eu escrevo, por exemplo, 2,3. Eu posso colocar o 0 aqui, ó. Depois da vírgula no último algarismo, ou seja, 2,3 é a mesma coisa que 2,30, 2,300, 2,3000. Numa aula anterior, eu provei para vocês, eu transformei esses números em fração e fui provando para vocês, tá? Eu fiz isso numa aula lá atrás. Aí, depois, a questão 10, mamãozinho com açúcar. Vocês vão contornar, deixa eu aproximar aqui. Vocês vão contornar o número que é maior e vão justificar a sua resposta. Pode colocar o 0 aqui, ó. Fica 61,70, 61,77. É só pensar, 70 é maior ou menor que 77, tá? A questão número 11 é transformar os números decimais abaixo em fração. Também trabalhamos muito com isso, para a gente transformar um número em fração. Vou colocar aqui 2 exemplos. Então, vocês vão repetir o número sem a vírgula. Então, quando eu repito o número sem a vírgula, esse 0 não vai valer nada. 0 à esquerda não vale nada. Então, esse daqui é o 32. Então, em cima, no numerador, vocês vão repetir o número sem a vírgula. E embaixo, pessoal, sempre vai ser ou o número 10, ou o número 100, ou o número 1000. Então, como que eu vou saber qual é? Eu olho aqui quantas casas tem depois da vírgula. 2 casas, sempre vai ser 100, sempre vai ser 2 zeros. Se, por exemplo, aqui tivesse mais uma casa, então seria 321, 3 casas depois da vírgula, 3 zeros.
tá? Então, o que vai determinar é o seguinte, se tiver uma casa depois da vírgula é 10, 2 casas 100, 3 casas 1000. Aí, para vocês saberem se coloca 10, 100 ou 1000 embaixo. Então, olha aqui, como que eu transformo em fração? Repito sem a vírgula. Se eu tirar a vírgula, 23. Uma casa, 10. Ok? A questão 12 é comparação, tá? Vocês vão comparar, igual lá a questão, deixa eu ver qual que era a questão. A questão do José Henrique com Gabriel, a questão 4, é a mesma coisa. A questão 13 é a mesma coisa, é comparar a fração. A questão 14, ela fala o seguinte: represente a quantidade a seguir por meio de desenhos e também na forma de um número misto. Então, eu vou dar um exemplo diferente aqui. Por exemplo, eu escrevo assim para vocês: 9/5. Então, vocês têm que colocar essa fração aqui em forma de número misto e com desenho. Então, o desenho, começa fazendo o desenho que é mais fácil. Vocês vão olhar o denominador. No meu caso aqui é 5. Então, eu vou desenhar uma fração, gente, faço com régua, bonitinho, bem feito. Vou dividir a minha em 5 partes. Então, por exemplo, a de vocês aqui na letra A, vocês vão ter que dividir em 4 partes. Na letra B também, vocês vão ter que dividir em 5. Então, o que determina em quantas partes vocês vão dividir é sempre o denominador. Só que eu vou ter que colorir 9. Então, embaixo é quantas partes vocês vão dividir. Em cima é em quantas partes vocês vão colorir. Então, eu vou ter que dividir em 5, mas eu vou ter que colorir 9. Opa, pessoal, então se eu colorir 5, se eu colorir 9, um só não vai dar. Porque um só eu vou colorir 5. Então, eu vou ter que, no meu caso aqui, eu vou ter que desenhar mais um, sempre do mesmo tamanho, sempre dividido em 5 partes, porque o meu aqui é 5. Se aqui fosse 3, vocês teriam que dividir todos em 3 partes. Por exemplo, aqui o de vocês, todos vão ter que dividir em 4 na letra A e todos vão ter que dividir em 5 na letra B. Então, ó, sempre dividido em 5, só que eu vou ter que totalizar 9. Já colori 5 aqui em cima, como eu preciso 9, faltam 4. Pronto, fiz o desenho. Agora, para eu transformar em fração mista, é só eu olhar, ó. Tem um inteiro colorido, mais 4 quintos. Vou fazer mais um. Por 12 sétimos. Então, aqui eu vou ter que dividir em 7 partes